noite, igreja. Boa noite. Muito bom estar na casa de Deus e louvando o seu santo nome, não é mesmo? Nós somos o coral Novo Canto, coral aqui dessa igreja do Guará. E nós desejamos boas-vindas a todos vocês. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. Beleza? Estamos realizando todo esse trabalho, esse projeto e tal, com uma única função, com um único objetivo, que é mostrar o real sentido do Natal, não é? Tem toda aquela conversa clichê que, Natal, Papai Noel, não sei o que lá, não é isso, tal. Mas, esses dias eu fui pensando comigo mesmo assim, e quando eu falo assim, nascimento de Jesus, que clichê. Mas, se você parar para pensar, o Natal é somente isso. É só o nascimento de Jesus. E não é só o nascimento dele naquela época, mas sim todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, não só em dezembro, mas todos os dias do ano. É Jesus nascendo no nosso coração, diariamente, nascendo e renascendo. E nós agradecemos a presença de vocês e gostaria de fazer uma oração. Então, vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos dar a oportunidade de louvar o seu santo nome. Esteja agora conosco, Senhor, nos dirigindo, que os seus santos anjos cantem com a gente. Que muitos corações aqui possam ser tocados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Um só com Deus. Éramos seus amigos e andávamos ao seu lado. A distância entre o mortal e o divino não passava de um abraço. Porém, tudo acabou quando nossos primeiros pais falharam na prova que Deus impôs a eles. Se tivessem vencido a tentação da serpente, eles estariam livres para sempre do mal e estariam por todo sempre ao lado do seu Senhor. A história foi diferente. E assim, sem a proteção do nosso Deus, fomos jogados como ovelhas ao matadouro para enfrentar o mal, que antes era desconhecido, mas que em breve se tornaria um velho companheiro. Deus, em sua divina misericórdia, não permitiria que seus filhos, a quem amava tanto, vagassem a sós pelo mundo sem qualquer esperança. Ele prometeu uma saída drástica para um pai e grandiosa para um Deus, a fim de preparar-nos para a esperança que viria. Ele enviou o seu Espírito para o profeta Isaías, para anunciar que o dia viria em que ele mandaria seu próprio Filho para nos resgatar. Ele seria Emanuel, Deus conosco, o Deus que não nos abandonou, mesmo em meio às trevas, na qual escolhemos viver.
e aos poucos envolveram-se com as trevas causadas pela distância de seu Criador. Sem a proteção que antes gozava, o povo se tornou escravo, nação após nação, e por fim, escravos da nação mais poderosa do mundo, o Império Romano. Se a criança prometida não viesse logo, talvez não houvesse mais nada, nem ninguém para salvar, pois o povo padeceria sob o jugo romano, se a esperança tão acariciada e esperada pelo povo não se cumprisse. Em breve, até mesmo a esperança morreria em meio às trevas. E quando a esperança ameaçava falhar, um casal viajava por entre as estradas de Israel, carregando no ventre uma criança, uma fagulha que incendiaria o mundo até a consumação dos séculos e que jamais seria apagada. Porém, o povo esperava um herói e um cavalo branco, vestido de ouro e roupas reais, e não uma criança tão simples e frágil. E mais uma vez, o mundo rejeitou o seu Deus, porta após porta.
Mas diversos outros povos esperavam ansiosos para poder contemplar a face de seu Criador e Deus. Muito distante dali, 3 nobres e sábios estudavam avidamente as profecias. E quando os sinais se cumpriram, pegaram o melhor do que tinham e se lançaram em uma longa jornada, guiados por uma estrela para ver o Rei.
herança é dada a cada filho de Deus, desde o menor e mais singelo ser, até os grandes que se assentam em tronos de ouro. Próximo dali, humildes pastores cuidavam de suas ovelhas, quando um grande clarão os tomou de surpresa. E em meio ao mundo de trevas, o céu se encheu de luz, e o silêncio foi preenchido de louvores e de alegria. Anjos anunciavam: Apesar de seu nascimento não ter sido com pompa e elegância, seu trabalho seria da maior honra. A grande esperança se tornou menino. O Rei dos Céus, apesar de ser apenas um bebê, já carregava o destino do universo em seus ombros.
tanto amor que dividiu seu amor, nos invadiu. Em uma cidade comum, em um lugar humilde, com pais humildes, nasce o rei da história. O autor e consumador da esperança que brota nos corações ontem, hoje e para todos sempre. Em uma noite de Natal, a face de Deus nos foi apresentada em sua total beleza. E mais uma vez, podemos acreditar na existência do bem, na existência de um amor maior que a vida, maior que o tempo, e mesmo ainda em um mundo de trevas, a luz do Natal guiará nosso caminho para sempre.
Agora, a distância entre Deus e cada um de nós é a distância de um braço. Seja de um bracinho de um bebê, seja de um braço estendido em uma cruz. Agora, nós somos livres, livres.
O Natal, o nascimento de Cristo, ele responde às mais profundas angústias do ser humano. E um dos sentimentos mais naturais, o medo. Por muitas vezes na Bíblia, quando Deus aparece ao ser humano, ele dá uma mensagem, ele diz: não temas. Em Lucas capítulo 1, verso 30, quando Maria recebeu a notícia de que ela daria à luz ao Filho de Deus, mesmo sendo virgem, trazendo com isso um grande risco de vergonha, de medo, de uma situação embaraçosa para ela e para a sua família, de uma mulher que ainda não estava casada, estar grávida, isso numa cultura completamente, era algo completamente absurdo. E vem o anjo e diz para Maria: não temas. O mesmo anjo Gabriel, em Mateus 1, verso 20, aparece também para José, quando ele recebe a notícia de que Maria está grávida. E ele tem o desejo de abandoná-la. E diz o texto bíblico que ele era justo e, não querendo difamá-la, ele estava se retirando sem fazer uma condenação sobre ela, porque se ele fizesse uma condenação sobre ela, ela poderia ser apedrejada e morta. Mas ele então busca se afastar. Nesse momento, o anjo aparece para José e diz: José, não temas. O Natal é um momento de nós refletirmos sobre os nossos medos. Quero lhe perguntar: do que você tem medo? Algumas pessoas têm medo da morte, porque naturalmente todos nós estamos no caminho de envelhecimento e morte. Do que você tem medo? Você tem medo de uma doença incurável, de um câncer, alguma doença que tire as suas condições físicas? Do que você tem medo? Você tem medo de que os seus filhos enveredem por caminhos que você não planejou? Você tem medo que o seu casamento chegue ao fim, que a sua família se desfaça? Um autor muito conhecido, de muitos hinos do Inário, inclusive a música Porque Ele Vive, que muitos conhecem no mundo cristão. Quando ele estava refletindo sobre a esposa estava grávida, e eles conversando sobre o nascimento do filho, e ela refletindo sobre as dificuldades e os medos de colocar uma criança neste mundo tão duro, tão cruel, tão difícil, pensando sobre isso, eles tomaram uma decisão. Nós não temos nada a temer, porque Ele vive. Porque Ele vive, não há mais medo da morte, não há mais medo deste mundo, não há medo mais das dificuldades. Queridos, Lucas 1,37, ele responde a sua pergunta e a minha pergunta. Bom, Jesus diz: não temas. Mas por que não temas? Ele mesmo responde em Lucas 1,37, no mesmo capítulo.
Natal? O Natal não acabou naquela noite. Em Cristo, a semente da esperança foi lançada ao mundo. É Natal. Cada momento em que essa semente se encontra no lugar do coração de alguém, ela é capaz de criar raízes e crescer te envolvendo. É como uma canção gravada no coração, e nada nesse mundo é capaz de nos tirar o que nos foi dado em uma noite Natal.
esperança. Não precisamos ter temor. Ele já vem. Mais palavras não precisam ser ditas, nosso coração já está cheio. Vamos levantar e orar? Coral, Christian, toda a equipe, orquestra, com muitas horas de ensaio. A perfeição como foi executada não é obra do acaso. Foi de muito preparo, muito ensaio, cansaço. Por isso ficou lindo. Parabéns. Deus abençoe, querido. Obra maravilhosa. Deus é glorificado, como diz o salmista, com música e arte. Oremos. Pai bendito, nosso coração canta, jubila, pensando nesse grande momento, e nós levantamos as mãos aos céus, gratos, felizes por tudo que ouvimos aqui, porque tocou as cordas do nosso coração, encheu o nosso coração de esperança, encheu o nosso coração de mais desejo de Jesus Cristo. Então, Pai, faça o grande milagre de nascer em nosso coração hoje. Nos transforma, nos dê mais alegria, mais vibração de estar com Cristo Jesus a cada dia. Amém. E que nós estejamos com os olhos fitos no céu, porque esse Jesus que nasceu, viveu e morreu, Ele ressuscitou. E Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. E nós queremos estar preparados para esse grande encontro. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui, este coral maravilhoso e tudo que vivenciamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Acabou.